Olá, salve, salve, muito bom dia! Estamos começando aqui pela mais uma edição da nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, 22 de julho de 2019. Sejam bem-vindos! Tem algum nordestino ofendido aí? Foi essa a pergunta que Jair Bolsonaro fez ontem a populares em Brasília. Numa conversa com jornalistas, o presidente voltou a negar que tenha criticado o Nordeste durante fala em que usou a expressão governadores de Paraíba. Mancha no Grenal. Grêmio oferece apoio à torcedora agredida na frente do filho pequeno por torcedores do Inter no último sábado. Prestação de serviço. A volta do sarampo no país e o plano das autoridades públicas e dos médicos para combater os surtos da doença. Já já, a gente vai tirar todas as nossas dúvidas com o infectologista Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas. Esses são alguns dos destaques do Morning Show que está só começando e você é o nosso convidado especial. Você que está aí nos assistindo em imagens, você que está ouvindo no carro, no trânsito das grandes cidades, seguimos por aqui. E eu quero já mandar melhoras aqui pro Fefito, que se ausenta da nossa bancada, adivinhem por quê? Ontem foi diagnosticado com sarampo. Aliás, se ele estiver se sentindo bem, aí logo mais ele vai entrar com a gente aqui por telefone, para bater um papo com a gente, aproveitando a presença aqui, né, do infectologista, o Jean Gorenstein aqui, que vai estar elucidando as dúvidas sobre essa doença com a gente logo mais aqui no Morning Show. Bom dia, Vini, qual a nossa tag aí? Fala, Edgar Piccoli, tudo bem? Beleza, e você, garoto? Tudo certo. Ó, vou retirar meu fone aqui que tá com um pequeno delayzinho, se você puder corrigir pra gente, por favor, mas vamos lá, porque a nossa tag de hoje, Vini, ainda nesta prestação de serviço aqui do Morning Show, nós vamos falar de sarampo e da prevenção contra a doença, portanto, interaja com a gente usando a hashtag #ShowSarampo. Caramba, hein? Você imaginaria, Vini, que a gente estaria, né, a essa altura do campeonato tendo que correr do sarampo, cara? É, as doenças voltam, né? Eu quero saber se eu tenho que tomar a vacina de novo com o infectologista. Ele vai responder uma dessas dúvidas é essa, né? Quem já tomou, se precisa tomar de novo. Ela é fracionada em doses, né, Vini? E tem a questão da idade também, né? Quem tá abaixo dos 30 anos tem um risco maior. Então, vamos saber daqui a pouco com o Dr. Jean Gorenstein. Boa. Você interage também pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009. Pode ficar à vontade para comentar qualquer uma das nossas pautas de hoje, tá bom? Mensagens em vídeo, 11 931 7009. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso canal também no YouTube, o youtube.com/morningshowjp, pelo nosso portal jp.com.br e ainda nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos seguir, Vini. Vou aqui abrir a conversa com você nessa manhã de segunda. Sim. Eu sei que, você como eu, né, a gente gosta de falar de futebol, bater um papo, falar da peleja em si, né, do brilhantismo dos jogadores, daquele gol bonito, da festa da torcida, né, Vini? Sim. Mas vira e mexe, a gente tem que comentar alguma coisa desagradável também. Essa, no caso, é uma notícia absurda, que nada tem a ver com a beleza do futebol em questão. É o caso do Grenal, Vini, que traz aqui pra gente no Morning Show essa lamentável cena em que a gente vê aí uma torcedora, uma mãe gremista, né, com o seu filho pequeno, sendo enxotada e agredida por uma outra mulher, né? Uma cena triste, né? Uma cena que revoltou muitas pessoas pelas redes sociais. Esse vídeo acabou viralizando, né, Edgar? E nós temos aí um Grenal que é sempre um clássico de muita rivalidade dentro de campo. Às vezes a coisa acaba até extrapolando dentro de campo, mas dessa vez o episódio triste ficou nas arquibancadas, neste episódio em que uma mulher acompanhada de seu filho acaba sendo agredida por torcedores do Internacional porque ela estava com uma camiseta do Grêmio em mãos. Existe um outro ângulo deste vídeo, Edgar, até momentos antes dela ser abordada por esses 3 torcedores do Internacional e essa outra mulher que a empurra, né, que a agride, em que ela estaria ali levantando a camisa do
do Grêmio e comemorando ali com a camisa do Grêmio junto com o seu filho. E o que, para muitos torcedores, foi um gesto de provocação, porque ela estaria na arquibancada do Internacional, que não é a arquibancada mista do Beira-Rio, porque existe ali um setor de integração entre torcedores do Grêmio e torcedores do Internacional. Ela não estava neste setor, mas é importante a gente ressaltar. Nada justifica a agressão, nada justifica o que foi feito com essa mulher. Ela poderia ter sido orientada a não levantar a camisa, a não comemorar, a respeitar ali os torcedores do Internacional, mas não dessa forma que ela foi abordada, principalmente por essa mulher que acaba empurrando ela, que acaba agredindo ela e que acaba fazendo este menino chorar, esse menino ficar assustado e traumatizado, né? Então é um episódio realmente muito triste. Depois eles foram ali, felizmente já... É o menininho ali. O menino, né? Desolado, ele fica... né? É lamentável. Muito assustado, né? A gente... Aqui tem muita rivalidade no futebol. O Brasil é o país do futebol. Tem vários derbys, né? Como são chamados esses clássicos locais. O Grenal é um deles, talvez o mais importante. O Fla-Flu, aqui Corinthians e Palmeiras. Na própria cidade de onde eu venho, Vini, Campinas, Ponte e Guarani, tem uma rivalidade incrível. E lá, infelizmente, como em outros estádios aqui do estado de São Paulo, tem agora a história da torcida única. Veja, foi a solução encontrada, uma solução imediata encontrada para evitar que mais pessoas morressem, porque em todos esses clássicos que eu me referi aqui, já houve morte de torcedores pelo confronto das torcidas. Agora, eu acho que ali no caso do Internacional, o que também choca eu não sei como é dizer isso para não parecer tendencioso, mas são duas mulheres ali ainda, com um comportamento agressivo. A agressividade, ela não tem gênero, ela acontece em qualquer um dos gêneros. Mas eu confesso que ao ver duas mulheres ali, e uma com um filho ainda, já que a mulher tem todo o instinto da proteção, né? A natureza faz com que a mãe tenha esse instinto, uma mulher ir para cima da outra, com um filho pequeno, com tamanha agressividade. O garoto chorando realmente é uma imagem muito ruim, que pior ainda, já combalida imagem das torcidas do futebol brasileiro. E no Grenal ainda, que já deu exemplo para o país inteiro, nesse setor bonito de se ver, da torcida mista de integração, onde os torcedores se misturam e todos estão ali para ver um espetáculo e sabem que um dia podem perder, outro dia podem ganhar, outro dia podem perder de goleada, outro dia podem ganhar de goleada. É lamentável mesmo, é uma cena muito emblemática do momento em que a gente vive. É lamentável. E uma coisa que chamou muita atenção, Edgar, é que essa mulher que acaba empurrando, que acaba agredindo a mãe do menino, ela tá com um cachecol com os dizeres interfascista. É uma classe dos torcedores do Inter. Isso que está escrito ali? Torcedores antifascista. E acaba agindo como tal, né? Acaba querendo calar uma voz, acaba querendo agredir uma pessoa. Antifascista, é o cachecol que ela tá. Exatamente, que é um grupo do Internacional. Sim. Questionada sobre isso pelo jornal Zero Hora, ela disse o seguinte: quero deixar claro que não tenho relação com o grupo Inter Antifascista. Fiz a compra da manta ontem porque achei bonita, com um bom tecido. Né? E em outras palavras também ela diz que foi um ato impulsivo, fiz para preservá-los. Imagine se não quisesse preservá-los. Enfim, o Internacional emitiu um comunicado oficial pelo presidente do Inter no Twitter. A gente pode exibir também agora. Vamos ver. Este comunicado que foi emitido pelo Inter, dizendo que lamenta o triste episódio ocorrido ao final do Clássico Grenal. No mínimo, não houve bom senso e compostura dos adultos envolvidos em preservar uma criança diante do momento. Para abrandar a situação tensa, o funcionário do clube conduziu a retirada da mãe e da criança com segurança até a saída do estádio, devolvendo a camisa. O clube está realizando a checagem das imagens para verificar todo o episódio. Assim, tomará as medidas cabíveis para eventuais punições tanto a torcedores quanto a funcionários da casa, conforme regra o estatuto. O Internacional, como clube do povo, tem tradição de receber todos e todas. A festa do futebol deve ser sempre exemplo de garra e disputa, mas acima de tudo de respeito.
As futuras gerações esperam isso de todos nós. Eu espero que a punição do Internacional para estes torcedores que estão nesse vídeo, com os rostos ali extremamente visíveis, seja a punição de todos os jogos futuros do clube. Esses torcedores não podem mais entrar em um estádio de futebol. E o Grêmio também, como a gente disse aqui logo no início, já entrou em contato com esta família, esta mãe e esse menino, está prestando ali todo o auxílio. Eles não quiseram ter até agora a identidade deles reveladas, até como parte também de preservação, de segurança. E o comediante Rafinha Bastos, Edgar, que é torcedor, né? Grêmio, isso. Ele também entrou em contato com a família, ele pediu lá que as pessoas ajudassem ele a identificá-los e já também comprou diversos produtos do Grêmio para entregar ao menino, né? Só mostrou ali uma foto, né, dos produtos que ele enviou para este menino, mas também não revelou a identidade dele, porque não é essa a intenção. Mas a gente lamenta, né, este episódio triste, como a gente vê tantos episódios tristes de agressão, de racismo, de machismo, né, quando na verdade nós deveríamos falar aqui simplesmente de futebol, né, Edgar? Eu tenho na minha memória da mais tenra idade ali, menino, criança, a primeira vez que eu fui ao estádio. Eu me lembro até hoje o saquinho de amendoim, aquele saquinho de amendoim que vende no estádio, que dentro da casca, sabe? Sim. Eu me lembro até hoje, essa é uma memória que está aqui comigo, guardada dentro da minha memória afetiva, da primeira vez que eu fui ao estádio de futebol. Alguma dúvida que esse menino vai carregar essa imagem feia aí? Por muito tempo. Por muito tempo, a vida inteira. É lamentável mesmo. Vamos seguir aqui no Morning Show, falando agora de política. Tem algum nordestino ofendido aí? Neste domingo, na saída de um restaurante em Brasília, Jair Bolsonaro fez essa pergunta a populares que acompanhavam uma entrevista dele a jornalistas. O presidente voltou a negar que tenha criticado a região Nordeste durante uma fala em que lançou mão da frase, abre aspas aí, governadores de Paraíba, fecha aspas. Na sexta-feira, microfones da TV Brasil captaram um trecho de uma conversa reservada entre o capitão reformado e o ministro Onyx Lorenzoni, durante café da manhã com integrantes da imprensa estrangeira. Vamos conferir exatamente esse momento da conversa. Você na bunda de madrugada, mas tá tudo aqui. Minha equipe tá pronto. Esse governador aqui, Paraíba, o pior do que o de Maranhão. Tem que ter nada pra esse cara. O Moreno tem que botar picareta lá, eu falei pro cara que não. Tá aí. Ó, aí tá a frase, dá pra ouvir nitidamente o que ele reproduz ali ao microfone um pouco antes de começar, naquele momento onde os preparativos estão sendo feitos para receber ali os jornalistas estrangeiros. Daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara aí, afirmou o presidente. Por causa da fala, Bolsonaro tem sido muito criticado, especialmente por artistas e políticos do Nordeste. Pela manhã, ele já tinha ido ao Twitter comentar o episódio. Aspas. Daqueles governadores, o pior é o do Maranhão, fecha aspas. Foi o que falei reservadamente para um ministro. Nenhuma crítica ao povo nordestino, meus irmãos. Mas o melhor de tudo foi ver o único general Luiz Rocha Paiva se aliar ao PCdoB de Flávio Dino para me chamar de antipatriótico. Sem querer, descobrimos um melancia defensor da guerrilha do Araguaia em pleno século XXI, escreveu Bolsonaro. Vamos a Brasília conversar com ele, Zé Maria Trindade. Em meio a todo esse rolo, Trindade, todo esse imbróglio aí envolvendo o presidente aí, a comitiva presidencial tem marcado uma viagem para Bahia nessa terça-feira. Ele vai mesmo? Bom dia para você aí em Brasília, Trindade. Muito bom dia. Olha, Congresso Nacional em recesso, as atenções se voltam aí para a presidência da República e Bolsonaro não deixa escapar não, tudo vira notícia por ali, viu? Esse final de semana ele falou à vontade. O general Melancia, ele se refere verde por fora, né, a farda verde oliva, e por dentro vermelho, ele quer dizer comunista. E o general já até respondeu dizendo o seguinte, que é melhor estar no centro, o equilíbrio estaria no centro. Então, o presidente já comprando briga aí com setores do próprio Exército Brasileiro, o famoso EB. Agora, sobre essa referência dele a governadores do Nordeste, eu conversei com alguns parlamentares e eles entenderam ali, Edgar, de que se trata de um termo pejorativo no Rio de Janeiro, Sim. se referir a todos os nordestinos como
paraíbas. E aí em São Paulo, por exemplo, esse termo pejorativo é baianos. Sim. Quando diz que alguém é baiano, não significa que ele da seja Bahia. exatamente baiano, mas é um nordestino. Então isso acabou provocando irritação no Congresso Nacional. O Congresso já está, o Nordeste já está ali divergente com Jair Bolsonaro. Exatamente durante a campanha ficaram ali sequelas e até pessoas que apoiaram Bolsonaro entendem que ele não tem uma política boa. Não há nenhum nordestino aqui na esplanada dos ministérios, mesmo em cargos específicos para o Nordeste, ele não chamou nordestinos para conversar, mas há sim uma política do governo agora para beneficiar com projetos vários setores do Nordeste. O secretário do Ministério de Minas e Energia, Júlio Semeghini, muito competente, ele diz que existem projetos na área de ciência e tecnologia para beneficiar o Nordeste. Então, há um trabalho do governo para melhorar a situação e a imagem do presidente aí nesta região. É preciso ver o seguinte, ele fala sempre do sogro dele, que é cabra da peste, que é outro termo que não é próprio para falar de nordestino, né? E é uma visão que os deputados dizem que as elites do Sul e Sudeste têm do Nordeste, que acaba prejudicando a imagem do setor. Tem um amigo, Edgar, que escreveu um livro, o Magno Martins, O Nordeste que Deu Certo. Ele reuniu vários pontos em que nordestinos se deram bem e que não são lembrados, mas se lembra do maior comedor de banana, do homem mais feio do Brasil, e que existe mesmo essa diferença de ideia do que é exatamente o Nordeste. O Nordeste vem crescendo acima do crescimento médio do país há muito tempo. Ô, Trindade, para ficar na metáfora aí usada pelo Bolsonaro, né, do general Melancia, é bom lembrar que tem a parte do meio, né? É a linha tênue que divide o vermelho, que é a parte branca. Seria ali a paz, de repente uma visão isenta, né, do preconceito, né? Mas vamos lá. Ô, Caio, bom dia. Eu queria saber o que você... Como você considera essa frase do presidente Bolsonaro nesse episódio aí, a gravidade, se você acha grave o que ele disse? É um tema delicado, né? Porque o desafio nessa polêmica é a gente fugir das cortinas de fumaça das narrativas e debater os fatos, né? Deixando a discussão aí mais objetiva e produtiva. Acho que só assim a gente pode formar a nossa opinião sobre o uso dessa linguagem pelo presidente. Eu organizei meu pensamento aqui em 5 pontos-chave, né, sobre essa pauta. O primeiro ponto, é sim possível ofender sem ter a intenção de ofender, né? Só que a ausência de dolo, ela não exime o emissor da mensagem de responsabilidade pelo que ele fala. O segundo ponto, do ponto de vista semântico mesmo, aqui a gente está diante de uma metonímia, que é aquela figura de linguagem em que você tem a substituição de palavras com sentido próximo. Nesse caso, é a substituição do todo pela parte, ou mesmo da classe pelo indivíduo. Isso por si só não seria pejorativo, é uma força de expressão, e vamos aqui só lembrar, né, é importante ressaltar isso, que o presidente ele critica governadores e não a população dos estados em si. Só que, aí chegamos no terceiro ponto, a expressão Paraíba, para se referir à população nordestina, é uma generalização, e pode sim, ou não, né, isso é questão realmente de interpretação, ser considerada pejorativa, né? O Nordeste ele é formado por 9 estados, e você se referir à população nordestina usando apenas um deles, pode soar como um descaso às particularidades e mesmo à história, né, de cada uma dessas sociedades locais. Seria similar, viu, Edgar? É importante fazer essa comparação a chamar a população dos estados do Sul de gauchada, né? A frase do presidente poderia ficar assim, ó, desses governadores de gaúcho, o pior é o de Santa Catarina, por exemplo. Né? Só que aqui tem uma questão que é a sensibilidade do interlocutor. Isso é fundamental, que é aquele que recebe, né, o receptor da mensagem. Talvez para você usar uma metonímia ou uma generalização, chamando, por exemplo, um oriental de japonês, pode soar inofensivo. Mas quem sabe se ele tiver ascendência chinesa ou coreana, né, isso pode incomodá-lo. E esse sentimento é muito legítimo. Né? Aí vem o quarto ponto. Grosseria ou não, em nenhuma hipótese pode-se falar em conduta ilícita do presidente aqui, tá? A questão aqui foi uma conduta inofensiva ou de mau gosto? E tem um ponto que é interessante, pode ser uma conduta inofensiva e de mau gosto,
concomitantemente, ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que essa polêmica ela é legítima e ela enseja aí um bom debate no sentido de promover uma convivência mais harmônica e principalmente respeitosa entre as pessoas das diferentes regiões do Brasil. Mas aqui vem o quinto e último ponto, que é inspirado naquela máxima sempre repetida pelo Danilo Gentili, que é, vamos dizer assim, para mim, o maior ativista pela liberdade de expressão no Brasil. E a frase dele é a seguinte: não importa o que se fala, o que importa é quem fala. E eu queria destacar aqui para o ouvinte o artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que é a Lei do Crime Racial, que diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aqui vai uma frase do presidente da República, essa sim preconceituosa. Abre aspas. A Dilma não é nenhuma nordestina. A Dilma é uma mulher bem formada. A Dilma é economista de qualidade. Olha isso. A Dilma não é nenhuma nordestina. A Dilma é uma mulher bem formada. Acontece que o presidente autor dessa frase se chama Lula. E eu acho que à época a imprensa estava muito ocupada aplaudindo o Lula e se esqueceu de repercutir esse absurdo com a ênfase e a repulsa que ele merecia. Bom, algumas coisas que eu depreendo da tua fala aí, alguns pontos eu concordo, eu acho que é interessante esse exercício e esse esforço que você faz em trazer mas tem coisa que não dá para interpretar, né? Uma coisa tá muito explícito ali, né? A mesma ferramenta que fez a projeção do Bolsonaro tá fazendo com que ele morra pela boca, porque ele é uma figura assim, essa é a verdade do Bolsonaro. Quando ele fala essa frase, ele tá sendo verdadeiramente Bolsonaro. E aí, verdadeiramente preconceituoso também. E aí tem um caso legal, Caio, porque você pode encontrar ali uma justificativa para o cometimento de um crime comum e um crime de responsabilidade, já que ele é o presidente da nação, né? Ele tem ali, por prerrogativa da liturgia do cargo que ocupa, governar para todos. Quando ele discrimina por região, que é uma das coisas qualificadas em crime de racismo, quando ele discrimina por região, na posição que ele tem, temos um grande problema aí. Uma verdade que pode dar em alguma coisa, acho bem difícil dar alguma coisa, porque ela revela só mais do que muitos já sabem a respeito de Bolsonaro e outro tanto tenta fingir que não. Mas esse é o verdadeiro Bolsonaro. Quando ele profere uma frase como essa, eu acho, o Danilo Gentili, quando você coloca o Danilo é um humorista, ele tem a opção de fazer um humor que pode ser considerado por alguns de bom gosto ou mau gosto. É a opção dele, ele é um humorista. Ele pode lançar mão da ferramenta que ele quiser para tentar fazer as pessoas rirem. Agora, um presidente, né, eu acho que tem uma questão do decoro ali, da impessoalidade do decoro. A liturgia do cargo, né? Tem um vídeo recente dele também, né, Edgar, falando com, não sei se é com um assessor, se é com um ministro, se referindo a pau de arara. O tamanho da cabeça não nega, e dá risada. Quer dizer, é uma coisa meio tosca, que não se cabe a um presidente da República falar, se dirigir dessa forma. Isso ele falou, que o Vini está falando, Caio, é o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Na última live, da última quinta-feira, né, quando ele se refere, você também como é que é? Pau de arara. Pau de arara também, essa cabeça aí não me engana. Né? Quer dizer, o tipo esse é o Bolsonaro, é isso daí, é o que a gente, enfim, comprou, o Brasil em sua maioria comprou na última eleição. Você quer seguir algum comentário? Só para deixar também clara a minha posição a esse respeito, eu considero sim a linguagem de mau gosto, ainda que falada totalmente em privado, uma linguagem de mau gosto, mas a crítica foi aos governadores. E eu não consigo enxergar nada ilícito, nem mesmo no âmbito de crime de responsabilidade. Sobre essa live, né, inclusive usando esse tipo de linguagem por demais coloquial, tangenciando realmente e dando ensejo a esse tipo de interpretação que pode sim ofender a sensibilidade das pessoas, não só ele faz uma menção na live, né, eu assisti essa live coincidentemente, ele pergunta se o ministro tem algum parente pau de arara, também uma expressão infeliz, faz uma generalização com base na aparência do ministro, que também é lamentável, e complementa a brincadeira
quando se aproxima o deputado federal Hélio Bolsonaro, também conhecido como Hélio Negão, brinca que ele é sueco. Né? Então, esse tipo de piada talvez funcione em algumas rodas de bar, mas é incompatível com o exercício da presidência da República. É isso, ô Zé, e Zé Maria, e os governadores que representam aí, quanto? 30 milhões de nordestinos, né? De alguma forma, é uma postura inapropriada, né? Para um presidente se referir a governadores que representam aí boa parte da população brasileira, né, Zé? É aquela velha história, né, que a gente estudou sobre a estrutura do lead, né, as 5 perguntas, o que, quem, como, onde, porque no caso aí é quem. Ele é assim, ele é transparente, eu já fiz várias entrevistas com ele e fico assustado, né, com a transparência que ele se coloca. Mas essa posição agora está preocupando até aliados no Congresso e fora do Congresso. O ministro me disse que há ali uma tentativa de conversar com ele, mas falta no Palácio do Planalto, o que a gente falava aqui daquele fotógrafo, lembra do Michel Temer? Que falava, presidente, olha, isso não está legal e tal, e precisa de alguém que tenha coragem de dizer para o presidente. Mas ele assim, dificilmente muda. Mas a preocupação está exatamente na falta de foco do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Olha, Edgar, e nessa conversa que a gente teve com um ministro e com alguns deputados, há um pensamento ali unânime de que a equipe de governo é boa e isso pode salvar o governo. Sim, e essas medidas que você falou, que ele pretende implementar exatamente para levar algum benefício, né? É uma medida política que parte de uma situação tosca, infeliz, né? Para dizer o mínimo, em algum benefício para uma parte da população sofrida, assim como outras partes da população também carentes aí de muitas coisas básicas, infraestrutura, para dizer o mínimo e para ficar aí no caso do ministro, o Tarcísio, né? O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas. Obrigado, viu, Trindade, pelo papo. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado, bom dia. Vamos seguir aqui no Morning Show. A líder, melhor dizendo, do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou que teve o celular clonado. A reportagem é de Afonso Marangoni. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou que teve o celular clonado neste domingo. Segundo a parlamentar, ela recebeu ligações do próprio número, como aconteceu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no mês passado. Em vídeo publicado nas redes sociais, Joyce Hasselmann disse que os invasores usaram o aplicativo de mensagens Telegram para mandar mensagens e fazer ligações no nome dela. Acontece que eu não uso o Telegram. Eu não uso o Telegram para fazer ligações. Tem uma ligação internacional aqui que eu não faço ideia de onde seja. E algumas ligações aqui, olha, de mim para mim mesma. Né? Como se fosse possível que eu ligasse para mim mesma. Exatamente o que aconteceu aí com o ministro Sérgio Moro. Joyce Hasselmann disse que já acionou a polícia e comunicou a invasão ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E quero deixar bastante claro que um farsante, um bandido, um criminoso, provavelmente da mesma gangue que invadiu o telefone do Sérgio Moro, o telefone de procuradores aí, da Justiça Federal, também invadiram o meu telefone, e isso é caso de polícia. Esses bandidos precisam ir para cadeia. Joyce Hasselmann disse que bandidos mandaram em nome dela mensagens para jornalistas. Tá aí, olha, a gente estava aqui enquanto assistimos a matéria falando sobre, né? Aros está aqui com a gente. Quero saber o seguinte, Aros, a Joyce disse que recebeu ligações do seu próprio número e também dos Estados Unidos. São duas coisas que costumam acontecer com quem está sendo hackeado aí. Pelo menos nesses últimos episódios, né, do folhetim político brasileiro, né? O que você pode dizer a respeito, né, desse episódio especificamente envolvendo a líder do governo, Joyce Hasselmann? Bom dia, Edgar. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Olha só, não está relacionado apenas ao nosso folhetim político. É muito importante que se diga isso. Até como uma medida profilática. Vocês vão falar com o Jean Gorenstein logo mais. Vamos falar sobre medida profilática também para evitar invasões nos aparelhos. Essa tem sido uma técnica usada por criminosos já há algum tempo. As empresas de segurança
tem mostrado a evolução dessa técnica, né? Então antes eram links que eram enviados, e aí começou-se a usar o expediente das ligações. Às vezes vem uma ligação até de um número 0000000. São ligações muito estranhas que você recebe muitas vezes via WhatsApp, para ficar num dos exemplos. Esse caso dela foi o Telegram, que usa um outro expediente para acesso. Muitas vezes eles conseguem usar o token de acesso do Telegram, que é via, em alguns casos, via SMS. Sim. Então, o cara consegue acessar por algum caminho, e aí algum caminho é porque são muitas as possibilidades mesmo. Então é um link, recebeu alguma mensagem, executou algum arquivo que baixou um instalador, enfim, tem algumas possibilidades. Eu conversava outro dia com um especialista em segurança e ele estava dizendo que cada vez mais essas técnicas vão sendo aperfeiçoadas. Mas o grande ponto comum a todas elas é a vulnerabilidade do usuário. Então, provavelmente, a deputada executou algum arquivo que ela recebeu, sim, ou clicou em algum link, ou ainda pior, atendeu a essa ligação, que cria uma conexão direta e o cara ganha o acesso ao telefone. No caso, ela descobriu, né, Aros, recebendo uma ligação do jornalista Lauro Jardim do Globo, né, de madrugada, e ela teve a confirmação de que estaria sendo hackeada, porque, sim, ele falou assim, olha, eu tô respondendo aqui as mensagens que você tá me mandando. É isso mesmo ou não? Peraí, mas eu não mandei mensagem nenhuma. Você sabe que tem um ponto nessa história sobre o Telegram e também sobre o WhatsApp, mas muito mais sobre o WhatsApp, que é o seguinte: para você pegar o número da pessoa e fazer a instalação, é um processo relativamente fácil nas operadoras. Então algumas pessoas falam, poxa, mas como é que se conseguiu clonar o meu número? E você só descobre a clonagem do número em si quando da desativação da sua linha ou quando ele faz a ativação do seu WhatsApp naquele novo chip, porque ele não fica ativo em 2 aparelhos. É um processo de segurança. E aí você fala, opa, peraí, então o meu WhatsApp desativou aqui por quê? E ele, sim, pergunta ali pra você, faz aquela verificação pra você. Algumas pessoas, quando notam... Porque pra ser instalado em outro aparelho, ele desabilita o anterior. Quem já fez backup do aparelho sabe que quando você ativa ele num outro, ele perde no aparelho anterior. Então é uma forma de segurança, mas que ela tem falhas. Por quê? Porque você usa a linha, e a linha... A falha nesse caso tá o quê? Na operadora. Então são muitas as críticas que eu tenho escutado de especialista também, sim, sobre esse processo das operadoras. Tem aplicativo de banco, por exemplo, e isso é gravíssimo. A Kaspersky divulgou um relatório há algum tempo atrás sobre isso, que mandam para você o token via SMS. É pouco usual hoje, alguns aplicativos já têm o token dentro dele, aquele token de confirmação. Sim, sim. Se a tua linha tá clonada, aquele SMS vai para quem? Também pro bandido. E aí o cara tem acesso ao teu aplicativo, porque ele já tem os outros dados, muitas vezes. Consequentemente tem o teu token. A média de prejuízo das pessoas que foram atacadas em uma situação muito parecida como essa aí que a deputada descreve, da clonagem do número, 10 mil reais, segundo a Kaspersky. Então o cara conseguiu criar um transtorno de 10 mil reais para aquelas pessoas. E é um número considerável, foram 5, 10 mil pessoas que acabaram sendo pegas nesse cenário. O que é importante saber, Edgar? Para essas ferramentas, dupla verificação, sim, e optar por não fazer a dupla verificação via SMS, porque se o número foi clonado e para você pedir um novo chip nas operadoras, você fazer esse processo, isso tem acontecido com brechas, e por isso motivo de crítica dos especialistas, não use o SMS. Ele vai aparecer. Porque ele vai aparecer também para quem tá clonado, é uma maneira de você blindar o que tem ali. E muito, muito importante, se alguém, ainda que seja uma pessoa do seu círculo próximo, te encaminhou um link, te encaminhou alguma mensagem suspeito, que estranho, você minimamente falou, peraí, por que essa pessoa tá mandando isso? Essa pessoa nem me mandaria isso. Pega um outro telefone e liga, sabe? A gente não liga mais pras pessoas, mas pega um outro telefone, vai no telefone fixo e liga. Por que você tá mandando isso aqui pra mim? E de preferência não ligue no celular que te mandou aquela mensagem. Sabe o que você tá me falando? Sejamos todos paranoicos, não temos saída para Não isso. É paranoico, mas é um mínimo
mínimo de desconfiança, Edgar. Caramba, Sabe por quê? Porque no comecinho lá, quando a gente tinha aqueles e-mail marketing, lembra? Aquela história de você ficar mandando publicidade. Sim. Os bandidos entenderam que aquele era um comportamento que as pessoas adotavam porque, vem coisa boa na promoção por e-mail. Então você ficava esperando o e-mail da loja. Aí mandava uma baita de uma promoção que até Deus duvida, o camarada clicava, preenchia o cadastro e pronto. Ele caiu numa tática muito comum chamada phishing. Com o celular não é diferente. Então, o que a deputada está vivendo, e ela deve receber um número considerável de mensagens, interage com muita gente, assim como os procuradores lá atrás, e no caso deles talvez com um grau de eficiência e de técnica muito maior do que no caso dela ali, várias pessoas enfrentam. Então é uma situação muito, muito comum. A gente precisa ficar atento. Desconfiar se você está recebendo mensagens estranhas. Desconfiar quando você passa a receber cadastros e mensagens de lugares dos quais você nunca esteve ou nunca fez acesso para cadastrar nada. Por quê? Porque hoje na internet, e para fechar, Edgar, com esses vazamentos todos que acontecem, a gente não tem como saber se as nossas informações estavam no pacote de informações que foram vazadas ou violadas de empresas e serviços dos quais nós estávamos cadastrados. O que acontece? Isso está público na internet e tem um comércio paralelo dessas informações. Dados de cartão de crédito, documentos pessoais. E aí uma situação como essa, do sequestro, né, da clonagem do celular, é mais um elemento. Agora eu tenho o seu celular, mas eu já tinha também os seus dados, porque estavam num banco de dados público. Clonei teu celular usando aqueles dados e passo a fazer compras, usar suas informações. Então é importante que as pessoas fiquem monitorando. Opa, peraí, eu nunca acessei esse site aqui, edgar.com. Tá estranho. E aí você começa a se blindar. E no caso específico aí de quem foi clonado, é acionar a operadora, notificar as autoridades, porque eventualmente pode ter algum crime pode ser cometido, alguma fraude cometida com o seu número. E de preferência, se você não souber, o seu celular é bom você não usar. Faça o backup do que você tem que fazer de arquivos e troque o aparelho também. Avisar as autoridades é fazer BO? Faz um boletim de ocorrência, é importante. Porque se a clonagem foi feita via operadora, né, com alguma falha no processo da operadora, você também precisa notificar a operadora, notificar as autoridades a esse respeito. Em alguns casos, outro dia uma pessoa aqui da redação me mostrou uma situação, eu até apresentei para uma fonte que cuida dessas questões, ele disse assim para mim, é bom procurar um advogado especializado em crime digital, porque com certeza não foi só o chip. Pelo histórico de tudo que estava acontecendo ali, que eu mandei para ele os prints, ele falou assim, a violação aí foi muito maior. Então é bom você se resguardar, documenta tudo. Prints das conversas, onde você acessou, senhas fortes é muito importante você ter nos seus e-mails e nunca use uma mesma senha para vários serviços. Porque se foi violado, por exemplo, o banco X, o banco Y não tem que ter a mesma senha para não acontecer uma falha. Fala, Vini. Não, desculpa, Edgar. Muito tem se falado agora do Telegram, por causa do caso do Intercept, agora a Joyce também. Existe alguma rede social que é mais frágil, que é mais suscetível a esse tipo de fraude? Posso responder, Aros? Diga. Não, Vini. Não existe. Não existe. Algumas são um pouco mais restritas. Tem algumas que são usadas, inclusive, só pelo pessoal de cibersegurança. E vejam o dilema em que a gente está metido, né? Para você ter o pleno gozo do que a tecnologia oferece, você tem que colocar os seus dados para muitos serviços. Para pegar um carro, para usar o Twitter, o Facebook, o Instagram. Você tem que colocar os dados ali. E dados sigilosos, cartões, CPF, RG, data de nascimento. O que você faz com CPF, RG, data de nascimento e o nome da mãe de uma pessoa? Exato. Não é? Você faz qualquer tipo de compra, sei lá. É muito importante cuidar. Não tem, Vini, nenhuma rede mais... Assim, algumas têm protocolos de segurança um pouco mais eficientes, mas nenhum sistema é 100% seguro. O usuário precisa se proteger. Valeu, Aros. Obrigado pelo papo, queridão. Valeu. Agora 10h40, horário de Brasília. O assunto agora é saúde no Morning Show. São Paulo, Rio de Janeiro e Pará vivem surto de sarampo. Juntos, esses três estados somam 551 casos. Neste sábado, quase 70 mil pessoas foram imunizadas na capital paulista no dia D de vacinação contra a doença. A campanha segue até agosto com a meta de imunizar cerca de 3 milhões de jovens. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente no estúdio do Morning o médico Jean Gorenstein, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Doutor, muito bom dia, obrigado pela presença nesse momento crucial para a gente falar de uma doença que a gente achou
achou que estava quietinha, erradicada até, né? Pois é, Edgar. Bom dia a todos os amigos do Morning Show da Jovem Pan. Olha aqui, eu queria já colocar na conversa aqui, queria começar esse bate-papo, né, com um relato de alguém que tá com sarampo, e esse alguém é nada mais, nada menos que o nosso colega aqui de bancada, o Fefito, que tá com a gente por telefone. Fefito, bom dia, meu querido, espero que você venha melhorando aí, dia após dia, hora após hora. Quando é que você foi diagnosticado e como é que você tá nesse momento? Bom dia, gente. Obrigado pelos desejos de melhora de todo mundo aí nas redes sociais e também de vocês. Eu tô nesse exato momento, assim, um pouco suado, sabe? Eu acabei de me livrar de uma febre, que volta e meia me pega. O diagnóstico foi meio complicado, porque o meu namorado, há umas 2 semanas, mais ou menos, teve uma tosse seca, a gente levou ele no hospital, trataram como tosse alérgica, embora ele estivesse com as coisinhas na pele, bem de leve. No dia seguinte, as coisinhas na pele viraram as manchas vermelhas. E a gente levou ele no hospital de novo e o médico liberou ele dizendo que não era sarampo, embora suspeitasse. Por desencargo de consciência, a gente fez um exame sorológico que dias depois diagnosticou sarampo, deu positivo o reagente para sarampo. Portanto, ele foi liberado do hospital achando que não tinha risco de conseguir vivendo a vida. E eu, por tabela, junto, porque no dia que fui, inclusive, no hospital com ele, quando eu vi que podia ser sarampo, eu tinha TV à tarde, inclusive liguei na emissora e falei, não vou, porque para ser sarampo, então eu posso passar para as pessoas. Quando disseram que não era, então eu fiquei tranquilo. Passaram quase 2 semanas disso, a gente descobriu que era sarampo, mas já era tarde demais, ele já estava curado, basicamente, e aí agora eu me manifestei assim, na sexta noite eu estava muito cansado, estava meio prostrado, assim. No sábado eu passei o dia com febre e muito cansado também, mas estava achando que era uma virose. E aí no sábado à noite eu vi que apareceram manchinhas no meu rosto que foram evoluindo muito rapidamente. Sim. E aí eu tô pior do que um adolescente de 12 anos, assim. As manchas cresceram muito ontem, exponencialmente no meu rosto, no meu peito, nas minhas costas. Hoje elas deram uma estacionada. Fui no hospital, já fui diagnosticado como sarampo, mas era algo que eu já poderia ter cuidado antes. Sim. Eu sou vacinado, eu tomei a vacina quando criança, minha carteirinha de vacinação é completa. Então, mas eu não tomei a segunda dose porque ninguém me disse que eu precisaria tomar uma segunda dose de sarampo. Sim. Na minha cabeça, eu acho que na cabeça de um monte de gente, a gente só precisa tomar aquela vacina quando criança olha, e tá tudo certo. Ô Fefito, pela cara do Dr. Jean Gorenstein aqui, quando você falou que tomou só a primeira dose, é uma vacina fracionada, né, doutor? O que aconteceu exatamente? O Fefito traz 2 pontos importantes. O diagnóstico, né? Ele foi a um hospital, foi liberado do hospital. Quando acontece um surto assim, até que a rede de saúde tenha esse conhecimento, imagino, um delay também das pessoas. Provavelmente agora esse profissional que o liberou não teria liberado por conta do anúncio e da divulgação desse surto que a gente está vivendo de sarampo, não é? Pois é, eu acho que existem 2 coisas que a gente tem que analisar realmente com bastante cautela. Uma delas é o fato de a vacinação, para o indivíduo estar plenamente protegido, ele tem que ter 2 doses de vacina ao longo da vida. Então, se eu tomei 2 doses lá na fase infantil, eu tô... Não tem problema, você está protegido imune. Quase 100% com uma imunidade que tende a ser duradoura, ou seja, para toda a vida. Sim. Ou aquele indivíduo que realmente teve sarampo diagnosticado. Esse indivíduo também está protegido por toda a vida. A grande questão é que até 2004 nós tínhamos campanhas vacinais que davam 1 dose de vacina. 1 dose de vacina protege apenas 94%, 95%, ou seja, não dá esse 100% de proteção. O que quer dizer que você pode entrar em contato com pessoas com sarampo e desenvolver formas muito mais leves, muito mais brandas do que aquelas que a gente encontra no livro e que acabam muitas vezes dificultando o próprio profissional. Fala, puxa vida, será que pode ser ou será que não? Então, esse acaba sendo um problema porque as formas não são tão clássicas quanto aquelas
que eram apresentadas para aquele indivíduo que não vacinou. Doutor, deixa eu só passar para encerrar com o Fefito, Caio, eu já passo a bola para você. Fefito, melhoras para você. Tem alguma pergunta para deixar para o doutor Jean Gorenstein? Eu sei que você está ouvindo o programa. Alguma dúvida que você tem? Você falou que está passando por um suador agora. Quer dizer que a febre já amenizou? A febre ameniza, mas a febre vem em volta, né? Eu estou cuidando com antitérmicos, estou me cuidando, inclusive... Estava com sinusite também, então ainda estou tomando antibiótico para isso, por recomendação médica também. Eu acho que tem duas questões muito importantes de serem faladas, porque ontem eu coloquei nas minhas redes sociais, até mesmo para justificar que eu não estaria no programa, que eu estava com sarampo, e muita gente veio me dizer que eu sei que a prioridade da vacinação é para pessoas de 18 a 29 anos, mas eu também sei que pessoas acima de 29 anos que tenho certeza que não tomaram a segunda dose também têm que ser vacinadas. No meu Instagram, pelo menos, tem muita gente dizendo que tentou tomar essa segunda dose e não deixaram por razões de idade. Ou porque elas não sabiam mais onde estava a carteirinha e tudo mais. Assim. Então eu estou usando isso como alerta, até mesmo para as autoridades de saúde de São Paulo poderem se tocar do que está acontecendo. Talvez esse surto não seja tão bem evitado se a gente continuar não dando a vacina para quem está correndo atrás, para quem não tem certeza de que tomou a segunda dose ou não. E aí eu quero fazer uma pergunta bem pessoal para o doutor. Doutor, passar creme hidratante no rosto enquanto você está com essas manchas ajuda? O grande aspecto é que essas lesões, elas são alérgicas. Então a gente acaba, logicamente, tomando alguns cuidados com elas, seja o uso de sintomáticos, os antialérgicos, que acabam sendo em decorrência exatamente dessa nossa guerra do vírus com o nosso sistema de defesa. E o uso do antialérgico acaba sendo mais efetivo. A questão é que ao longo dos dias, você vai perceber que a pele tende a ficar, que a gente chama furfurácea, descamativa. Então, tomar banho mais rápido e com água morna é melhor. Não quente, né? Não quente. Sim. E usar hidratantes, sim, que não sejam à base de cosméticos, cremes com perfume, para não promoverem quadros alérgicos mais intensificados. Fefito, bom, eu não sei se o doutor vai concordar comigo, mas quem já teve bebê, quem já teve criança, era muito comum usar para essas erupções de pele aquela chamada pasta d'água. A pasta d'água, é verdade, eu cheguei a usar. Fica a dica aí, fica a dica para você, bebezão. Fefito, melhoras aí. Uma última pergunta, Edgar, deixa eu perguntar, porque eu vou aproveitar a consulta. Então vai. Doutor, quanto tempo depois que as manchas somem, não tem mais risco de transmissão? Porque agora estou me preocupando com o que está ao meu redor. Essa pergunta é muito boa. Existem um número mágico, 4 a 6 dias. Vamos lá, 4 a 6 dias. Depois que sumirem as manchas. Início, vamos lá, do início. Quanto transmite? Tá. 4 a 6 dias antes do início do aparecimento das manchas, já está transmitindo. Eu já estou transmitindo. Então, quando você for ver, muitas vezes nesses 4 a 6 tá dias, perigo. nem sintomas você tinha. Então, você já transmitia. Sim. E 4 a 6 dias depois do término das manchas, você ainda transmite. Portanto, esse é um número mágico, ou seja, é bem prolongado o período de transmissão. E mais do que isso, como você não vai ter sintomas, você transmite muito mais. Só para ter uma ideia, para cada pessoa com gripe que tosse, espirra com H1N1, ela consegue infectar mais 5 pessoas. Uau. Quando a gente fala de sarampo, 18 a 22 pessoas. Quer dizer, a infectividade muito contagiosa. É muito maior. Fefito, melhoras. Caramba, obrigado, viu? Um abraço, melhoras, hein? Valeu, gente. Valeu, Fefito. Fefito falando com a gente. Caio, vai lá, agora é você. Bom, então só registrar aí, né? 18 dias de contagem, né? As melhoras. Espero que o Fefito se restabeleça logo e também que o namorado dele já tenha aí convalescido e que fiquem ambos muito bem. Só, essa é bem rápida, é por via aérea, né, doutor? Então, é um vírus de transmissão respiratória através de tosse, espirro, exatamente essas secreções nasais, e o indivíduo tosse, espirra e muitas vezes a gente dá a mão para ele. Joga no ar. Agora, imagine só, nós estamos vivendo um período em que as temperaturas são muito mais baixas, Sim. As pessoas fecham no transporte público, frestas, janelas, e com isso a circulação de vírus respiratório, seja o vírus da gripe, seja o vírus do sarampo, acabam sendo muito maiores. E o senhor também falou que, bom, essa é uma doença com consequências diversas conforme o grau de imunização das pessoas. Mas a gente sabe também que tem outra variável importante, que é a questão da idade.
Então eu queria que o senhor discorresse, por gentileza, aí sobre o perigo do sarampo, principalmente para crianças muito jovens e bebês, né? E quais são os cuidados e as medidas profiláticas que as mães desses bebês têm que adotar. Eu acho que essa questão do Caio corrobora o que o Fefito falou, a informação nos postos de saúde, né? Nas unidades de saúde que não recomendaram, no caso dele, a segunda dose para quem tem mais, se eu não me engano. Porque ele tem mais de 29 anos. Né? Então, olha, qual é a prioridade? Hoje, a vacina é dada com 12 meses e um reforço 3 meses depois, portanto, aos 15 meses, com a tetraviral. A tetraviral vai contemplar as mesmas sarampo, rubéola e cachumba, e a tetraviral ela vai ter, além de tudo, a catapora, que está composta no calendário vacinal de imunização. Muito bem. Só que a dose é dada a partir de 1 ano de idade. Então, pessoas de 1 ano a 29 anos devem tomar 2 doses de vacina. Pessoas de 30 a 49 anos, 1 dose de vacina. E entende-se, o Ministério da Saúde entende que aqueles indivíduos acima de 50 anos que tomaram uma dose, mas como na década de 80 e 90 nós tivemos uma circulação de vírus do sarampo muito grande, ou as pessoas já tiveram, ou elas fizeram o que a gente chama de buster vacinal, elas tiveram um reforço da vacinação. Tô imune então, pois doutor. É, mas a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, é que me frente a esse número de casos, desses vários surtos acontecendo na cidade, recomenda que pessoas abaixo de 59 anos, portanto aquelas que a gente considerava 50, 59 anos, também devessem tomar mais uma dose, ainda mais, no sentido de garantir essa proteção. Ainda mais a gente que aqui teve contato com o Fefito, nesse tempo do vírus incubado. Pois ali. Vocês vão vivenciar uma nova situação. O que é isso? São os bloqueios vacinais. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico de um indivíduo que é suspeito ou com o diagnóstico confirmado, até 72 horas começa-se um bloqueio vacinal em todo o local de trabalho, de estudo, das pessoas que residem no mesmo... Então, seguramente o prédio vai sofrer essa intervenção. Desde esse surto de sarampo que nós tivemos em São Paulo desde março, a Secretaria Municipal de Saúde, de uma forma muito eficaz, já fez mais de 853 bloqueios vacinais. E graças a isso, evitamos uma epidemia. O que é esse bloqueio na prática, doutor? Esse bloqueio doutor? na prática simplesmente é trazer para o prédio... no caso aqui, onde funciona, por exemplo, vacinas, e falar, olha, a gente vai estar vacinando aqui para sarampo. Ou a unidade básica está aguardando as pessoas nesse entorno, ocorrer um quadro de sarampo nas cercanias, então orientamos as pessoas a vacinarem. Então, só que essa vacinação, ela é uma vacinação protetiva. Aquelas crianças acima de 9 meses que estiveram em contato, a gente também faz o bloqueio. Olha, a gente vacina com 1 ano. Mas ela faz na vacina de bloqueio, a gente vacina essa criança de 9 meses. Mas nós não vamos considerar que essa criança esteja adequadamente imunizada. Então ela vai ter que tomar as outras 2 doses do sarampo. E de 0 a 9 meses? Então de 0 a 9 meses, por isso é importante para as mães tomarem a vacina. Quando ela toma a vacina, ela produz um anticorpo, as mães, fora da gestação. Quer dizer, se elas tomaram essa vacina, esses anticorpos passam da mamãe para o bebê pelo cordão umbilical e essa criança até os 9 meses está protegida. Porque os casos que repercutem com gravidade, formas graves da doença, são exatamente nessas criancinhas que não tiveram as mães vacinadas. Na fase de bebê mesmo. Exatamente. Né? A gente já volta para seguir nesse papo importantíssimo aqui com o Dr. Jean Gorenstein, do infectologista do Instituto Emílio Ribas. A gente já consegue na conversa. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show. Nosso papo aqui é sobre o sarampo, esse surto de sarampo que nos acomete, que é o tema da nossa conversa com o médico infectologista Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas. Vinícius Moura, eu quero perguntar para você a queima-roupa. Eu quero saber se o pequeno Yuri está vacinado. Devidamente vacinado. Sim. Filho pequeno, doutor, olha. Qual a idade dele, Vini?
Ele tá agora com 1 ano e 7 meses. Bebezão. Maravilha. Agora você sabe que no ano passado foi feita uma campanha vacinal de pólio e de sarampo que começou no 1º de agosto de 2018. Mas a procura foi tão baixa, lenta, que foi obrigado a ser estendida praticamente até outubro. E ela chegou, por exemplo, no estado de São Paulo, a 106% da meta. A meta é 95%, e ela chegou a 106%. A questão é que a segunda dose da vacina, que deveria também ter sido mantida, chegou só a 44%. Quer dizer, adequadamente vacinados são aqueles que têm 2 doses. Sim. Então é importante as mães, os avós que estão assistindo, ouvindo e assistindo o programa, chequem nessas suas carteirinhas dos bebês. A minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido da baixa procura aí pela vacinação e perguntar para o senhor se a classe médica tem se preocupado com esse surgimento aí de alguns grupos anti-vacina, alguns movimentos aí, muito ancorados naquele estudo na década de 90, publicada pela revista The Lancet, de que a vacina, a vacina para o sarampo estaria associada ao autismo, um estudo que foi desacreditado depois pela classe médica, o médico em questão, nem lembro o nome dele, mas perdeu lá a sua licença. A sua licença médica, não podendo atuar mais, mas agora, novamente, estão se criando essas teorias, né, conspiratórias aí com relação às vacinas. Como que a classe médica tem observado isso? Não tenho dúvida que isso é uma grande preocupação. Isso não é uma preocupação só no Brasil, como no próprio mundo. A Itália, ela simplesmente acabou impondo leis, porque no ano passado, na Europa, e a Itália foi uma das maiores vítimas, nós tivemos 88 mil casos de sarampo na Europa. Absurdo. E a Itália foi uma das ranqueadas. E aí o que o governo falou? Bom, vamos fazer o seguinte, crianças que não estiverem adequadamente vacinadas serão proibidas de entrar nas escolas. Adolescentes que não estiverem adequadamente vacinados, os pais vão pagar 500 euros de multa. Quer dizer, tudo fazendo com que as pessoas realmente se sensibilizassem para vacinar. No país, a implementação de multas ela não é feita, mas as comunidades, seja de pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia e de Imunização, têm se manifestado no sentido de fazer com que as pessoas tomem a consciência de vacinar, e não só consciência, como responsabilidade. A gente sabe que parte é da fake news. E a gente sabe que essa questão do autismo, isso ficou bem claro que é uma grande inverdade, foi por terra, mas as pessoas falam, eu não vacino não é só para sarampo, eu não vacino para nada. E isso é um grande problema, sim, é uma irresponsabilidade. A vacina do sarampo diminuiu 20 milhões de mortes desde 1970, quando ela foi produzida. Então, é uma forma, sim, de prevenção. Mas a gente tem um outro aspecto. A gente percebe que ainda os pais acham que tomou uma dose, tá completa. Sim. E, como a gente disse, não está. Então é fundamental, não só que a gente tenha, por um lado, os pais mais responsáveis e anuentes no sentido de levarem seus filhos para vacinar, como, por outro lado, a gente vai ter que reavaliar os horários, a extensão de horários de atendimento nas unidades básicas de saúde. Não dá para o indivíduo que trabalha ter um atendimento até as 17 e não funcionar no sábado, porque ele acaba tendo também essa dificuldade de levar os seus filhos, os seus netos para serem vacinados. O doutor Gorenstein, a gente sabendo da importância, né, nessa campanha, a gente trouxe aqui a nossa hashtag de hoje. Queria saber com o Vini, como é que tá a nossa hashtag aí, Show Sarampo, Vini? Pois é, a galera tá participando, tá comentando aí sobre este assunto super importante e também fazendo algumas perguntas para o doutor. Vamos colocar aqui na nossa tela. A Cláudia Silvestre comenta o seguinte: sábado aproveitei que o posto estava aplicando e fui lá tomar a vacina. Acho muito importante essas campanhas ainda quando há casos de surtos, hashtag Show Sarampo. Outro comentário do nosso ouvinte, a Lorenzinha, coloca a hashtag Show Sarampo. Gostaria de saber, estou amamentando, tenho 30 anos e minha filha 3 meses. A única forma de protegê-la é eu tomando a vacina, doutor? Então, a questão essa pergunta é muito interessante, porque a contraindicação formal acaba sendo para aquelas mulheres que estejam grávidas, além do que aquelas pessoas que tenham algum problema na sua imunidade.
Então, dessa forma, ela não é contemplada nessas isenções e contraindicações. Temos mais participações aqui. Vamos girando. A Camilinde diz o seguinte: estar com as vacinas em dia é super importante em qualquer faixa etária. Hashtag #sarampo. Tem também a Ida Lima que comenta: hashtag #sarampo. Lá em casa todos tiveram sarampo e catapora quando crianças e eu nunca tive. Não sei se tenho boa imunidade ou se é o que minha mãe sempre diz: você é tão ruim que nem sarampo te pega, mas se puder, eu vou me vacinar. Tem essa máxima, doutor? Tem gente que é tão ruim que não pega sarampo, não? Isso não existe. O que existe é o seguinte: se alguém teve, como a gente está falando da infectividade, da quantidade de pessoas que são infectadas no mesmo ambiente, que acabam se contaminando, então, seguramente ela teria, sim, tido uma forma muito mais branda, uma apresentação muito mais branda do que os irmãos dela. Mas se foi efetivamente diagnosticado como sarampo para os irmãos, ela seguramente teve uma forma muito mais branda e ela está adequadamente protegida. E temos uma última participação aqui do André, que diz: hashtag #sarampo, a volta da doença é resultado da consciência, entre aspas, dos anti-vacina, que a gente já falou aqui. É aquilo que a gente fala, não é só disso, mas da dificuldade de alguns pais de estarem levando seus filhos para tomarem essa vacina. Então é importante que as pessoas tomem essa consciência e mesmo nós, essa campanha veio à tona mostrar que nós precisamos vacinar outras faixas etárias que não só aquela pediátrica. Porque era uma coisa que a gente fala, não, vacina é só para criança. E hoje a gente está vendo que não, que nós precisamos atualizar vacinas em outras faixas etárias, seja no adolescente, seja no adulto, seja no idoso. Então, é fundamental que as pessoas estejam sendo orientadas pela comunidade médica, pelos médicos que fazem o seu segmento, para poderem, sim, estarem adequadamente protegidos e imunizados. Tá certo, eu queria agradecer aqui a presença no Morning Show do médico infectologista Jean Gorenstein, do Instituto Emílio Ribas, elucidando aqui, tirando nossas dúvidas a respeito da doença do sarampo, né, e desse surto pelo qual a gente está passando. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês da Jovem Pan pelo serviço de utilidade pública. Boa, vamos em frente agora. Seguindo aqui na política, a gente vai agora falar, né, de mais um imbróglio aí envolvendo a deputada Tabata Amaral, que não sai do noticiário desde que ela sinalizou que votaria a favor da reforma da Previdência, contrariando a posição do seu partido, o PDT, que tem como principal liderança o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. A legenda já determinou a suspensão da parlamentar e pode até expulsá-la de seus quadros, assim como os outros integrantes também. Só do PDT foram 8 votos favoráveis à Previdência, quando o partido havia fechado questão pela não aprovação, né, da proposta que estava em curso da Previdência. Em meio a essa discussão, surgiu a informação de que ela contratou o próprio namorado para atuar em sua campanha eleitoral. E é claro, isso gerou mais barulho, né, Vini? Pois é, Vamos falar sobre isso. Está em evidência, né, Edgar? Você já relacionou aí alguns temas que a colocam nesse olho do furacão aí da imprensa brasileira e também da política, né? Uma deputada que logo no início teve a questão lá do enfrentamento com o ministro Ricardo Vélez, também com o Abraham Weintraub da Educação, ela que tem essa bandeira muito forte, né, da educação, mas depois nessa questão da reforma da Previdência criou-se essa divergência com o partido dela, o PDT, e agora vem essa matéria revelada pela revista Veja e pela revista Exame, até com ares assim de denúncia, né, dizendo que Tabata Amaral, durante a campanha dela, empregou o namorado, né, o colombiano, o namorado dela, o colombiano Daniel Alejandro, de 24 anos, Edgar, que trabalhou para a Tabata Amaral num setor ali de análise estratégica, de análise de dados, e que ela teria pago a ele um valor de 23 mil reais, que teria sido aí o quarto maior valor que alguém da campanha dela como pessoa física teria recebido. Ele também tem uma formação em Harvard, né? E ela contratou ele para esse serviço. Ele trabalhava em um escritório aqui em Moema das 9
às 18 horas, todos os dias. Daqui a pouco o Caio vai falar um pouquinho mais, né, sobre esse trabalho aí, que é um trabalho bastante desgastante, mas levantou-se essa dúvida, né, sobre empregar um parente, que seria uma prática da velha política, exercida por uma deputada que vem com um discurso de renovação, mas ao mesmo tempo não há nada de legal nisso, porque não é um cargo comissionado, né? Então a Tabata não incorreu aqui em nenhum tipo de crime, em nenhum tipo de erro, e é assim que ela tem respondido, né, às publicações, dizendo que toda a prestação de contas da campanha dela está devidamente registrado lá pelo TSE, e assim está mesmo, e é assim que essas publicações tornaram pública essa notícia, né, Edgar? Ô, Caio, vou passar a bola pra você, lembrando e voltando lá pro Império Romano, a frase do Império Romano. Lembra Pompeia Sula, a mulher do César, né? Que teria a frase em cima da situação em que ele se divorciou da mulher, que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Mais uma vez, a gente está diante de uma figura que representa a nova política e que não deveria incorrer numa, digamos, imoralidade, porque dentro das leis ali eleitorais, ela estaria ali até coberta, né, com a lei a seu favor, mas para quem se propõe ao novo, né, poxa, não poderia dar essa escorregada. É o meu entendimento, enfim, não sei o que você pensa. Eu vou divergir de você nessa, porque para mim isso é uma tentativa de fazê-la parecer desonesta, né? A polêmica, ela nasce de uma reportagem muito maldosa da Veja, e esse é o cerne do meu comentário. A Veja, mais uma vez, esqueceu de fazer jornalismo para fazer política. Aliás, a Veja já poderia se declarar filial do Intercept e chamar o Glenn como editor-chefe. Seria coerente e ambos estão se merecendo. Olha essa manchete, abre aspas. Tabata pagou 23 mil reais ao namorado com dinheiro do fundo eleitoral. É uma matéria sensacionalista que reporta uma não notícia com áreas de denúncia bombástica, para usar a expressão do Vini. Não faltam indícios de que é uma matéria encomendada para assassinato de reputação, o que seria um comportamento bem típico, né, desse jornalismo militante, desse jornalismo mercenário, que reduziu a míseros 3,7%, né, a confiança popular na imprensa, conforme a pesquisa do MDA-CNT de fevereiro desse ano. A redação capciosa, tanto da manchete quanto do texto todo, permite sim a interpretação de que a jovem parlamentar cometeu uma transgressão ao contratar para sua campanha eleitoral o próprio namorado. Só que a conduta, além de ser lícita, é moral e é coerente. Vamos aos fatos aqui. Primeiro, campanha eleitoral são 45 dias de trabalho, né? E o trabalho dos colaboradores ele pode ser voluntário ou remunerado. Primeiro ponto, trabalho em campanha não configura cargo público, portanto ele não está sujeito às mesmas regras da administração pública, e entre elas a jurisprudência sobre nepotismo. E ainda que as regras do nepotismo se aplicassem, né, namorado não é parente nem cônjuge, primeira coisa. O namorado da então candidata, ele é formado em Harvard, que, pelo amor de Deus, é uma das melhores universidades do mundo. Então, assim, do ponto de vista formal, ele é qualificado. E a remuneração do cara foi de 23 mil reais. Se nós considerarmos que são 45 dias de campanha e que o contrato contemplou todo esse período, a gente está falando de 511 reais de diária, certo? Ou 63 reais por hora, considerando um turno leve de 8 horas por dia. E eu digo um turno leve porque em campanha a carga horária é muito mais pesada, 12, 15 horas. Não tem nada demais aqui. E aí chegamos no tema mais polêmico de todos, que é a fonte de financiamento. Diz a matéria da Veja, de forma muito, muito negligente, olha isso, abre aspas. No entanto, nada mais de velho na política do que a contratação de parentes ou amigos. Tabata não fugiu dessa armadilha. Durante a sua campanha, com dinheiro do fundo partidário, pagou 23 mil reais ao namorado. Novamente, a gente precisa se endereçar aos fatos. Apenas 7% da campanha milionária da Tabata foi financiada pelo fundo partidário eleitoral. Só 7%. Então, dá a entender que o pagamento do namorado colaborador, vamos chamar assim, foi feito com dinheiro público, é uma imprecisão que beira a má-fé, né? E aqui é importante fazer essa observação. O ouvinte da Jovem Pan sabe que eu sou contra o financiamento público de campanhas e de partidos, mas a lei atual assim o permite. E para efeito de comparação, né, no outro lado político, né, o outro espectro da direita, só o PSL nesse ano
que sequer vai ter eleição, vai receber mais de 100 milhões de reais do fundo partidário. Isso se não for turbinado ainda esse fundo partidário, hein? Pro ano que vem, pra pelo fundo eleitoral. Para vereadores e prefeitos, né? No caso da Tabata, ela recebeu 100 mil reais do fundo partidário e mais de R$1 milhão de doações privadas. Exatamente, 1 milhão e 200 mil reais. E assim, justiça seja feita, o único partido que não usa dinheiro público nesse país é o Partido Novo. Agora, esclarecemos os fatos, aí entram as especulações. A quem interessa, nesse momento específico, destruir a reputação da jovem deputada Tabata Amaral, certo? Aos caciques do Partido Trabalhista, o PDT, que não conseguem mais controlá-la e não conseguem neutralizar o seu bom senso. Vamos lembrar que a Tabata, né, ela votou conforme a matemática e aprovou a nova Previdência. Isso é mais uma, né, de infindáveis provas de que a esquerda e as suas lideranças autoritárias não toleram divergência, nem praticam a autocrítica. Porque quando Ciro Gomes vem a público e fala do PT, do que ele os acusa? De hegemonistas. Mas ele mesmo, ele se mostra incapaz de aceitar uma opinião independente e diversa da sua no seu próprio partido. E para fechar, viu, Edgar, o que mais me assusta nessa história é justamente especular sobre as motivações da Veja para publicar essa matéria denegrindo a jovem deputada, porque o ponto é o seguinte: se a Veja não está a serviço da verdade, ela está a serviço de quem? Ô Caio, qual a avaliação que você faz? Porque assim, a Tabata tem respondido às publicações por meio da assessoria dela, por nota oficial, dizendo que as prestações de contas estão todas lá no TSE, mas não tem ela respondido pessoalmente, não tem dado mais detalhes, não tem sido tão transparente igual ela tem feito em outras situações como essa, por exemplo, da reforma da Previdência, agora que ela deixou muito claro por que ela votou a favor da reforma. Como que você avalia essa postura dela em não querer responder a esse tipo de matéria? Eu acredito que seja uma estratégia para gerenciamento de crise. Ela tá aguardando que a história arrefeça naturalmente, afinal de contas é uma coisa pequena. O ponto aqui é que essa matéria ela é muito capciosa e muito maldosa, porque ela mistura também o privado com o público. Você tem uma questão pessoal aqui que é gravíssima, e é difícil você fazer relativizações. Você explicar, por exemplo, pessoalmente, explicar, por exemplo, que 23 mil reais para um graduado em Harvard por 45 dias de trabalho não é uma quantia astronômica, não é uma coisa fácil. Então, para ela fazer exatamente a mesma justificativa que eu fiz agora, né, não pegaria bem. Então eu acho que ela está esperando, né, que tanto algumas pessoas da base dela, como pessoas aí de bom senso da própria mídia, reajam a isso, percebendo que existem segundas intenções aqui, isso daí está muito claro. E aqui eu também queria fazer uma nota pessoal, que é a seguinte: olha, não é só porque a parlamentar é progressista e que ela é de esquerda, que nós da direita, podemos nos furtar a defendê-la quando ela está sob ataque. Né? Para usar uma expressão aí do próprio Jean Willis, essa matéria da Veja é uma farsa sexista. Claramente as oligarquias políticas reagindo, né, a um novo agente público, a um novo agente político que não está na rédea deles. Uhum. E uma coisa que poderia ser uma crítica dos adversários políticos, é muito provável que venha do cerne da sua própria sigla aí, né? Pelo descontentamento que ela gerou na questão do voto favorável ao implemento da reforma dos aposentados. Do ponto de vista de estratégia política, o que eles querem fazer é que ela seja atacada por ambos os flancos, entendeu, Vini? Na direita, simplesmente por uma predileção dos conservadores, dos liberais contra as ideias trabalhistas, progressistas e por aí vai. Então já tem um viés aí natural de crítica, e na esquerda agora colocando ela como, como se estivesse completamente a serviço do capital burguês, esse tipo de baboseira, e ainda ceifando aí a reputação dela, no sentido de que ela não é nova e não faz política nova, esse tipo de coisa. É lamentável. Quem tá aí para dar a hora certa? Já falei tudo que eu tinha para falar dessa menina, cara. Cirão da massa. Eu carreguei essa menina na favela, cara. 11h26, horário de Brasília. O
O jornalista e apresentador da Globo News, José Roberto Burnier, se afastou do trabalho para tratar de um câncer. Vini, o que se sabe já a respeito desse caso? Pois é, o Burnier, que está à frente do Em Ponto da Globo News desde o ano passado, quando saiu do cargo de repórter da Rede Globo para virar apresentador do programa na Globo News, agora pediu uma licença de 3 meses para tratar de um câncer bucal, Edgar, um tumor na língua. A informação foi revelada inicialmente pelo jornalista Ricardo Feltrin, do UOL. Ele descobriu este câncer na semana passada, já se ausentou, e o programa hoje já foi apresentado pela jornalista Aline Midley. Portanto, Burnier de licença médica para se recuperar de um câncer na língua. A gente aqui já dá os nossos votos aí de boas recuperações aí para o Burnier. Isso aí. Falado, e essa foi a última notícia deste Morning Show de segunda-feira. A gente retoma aqui na programação da PAN amanhã, a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Cuidem-se, hein? Morning Show.